Olá mamães, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Luciano e eu tenho um filho de 8 meses hoje, o Bernardo, que passou pelo mesmo problema que os filhos de vocês estão passando, e por experiência eu sei como isso é incômodo, tanto para a criança, muito mais ainda para o pai, para a mãe, porque o refluxo realmente incomoda todo o processo de evolução da criança na parte intestinal, na parte do esôfago, porque realmente irrita. O Bernardo, ele foi diagnosticado no primeiro mês com a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. A partir do terceiro mês, a mãe teve que tirar, depois de relutar bastante, o leite materno, né? O que a gente sente muito até hoje. E a partir daí ele começou a tomar um leite que é exclusivamente de aminoácidos, e a densidade desse leite ela era muito pequena, ele era muito fino, por assim dizer, e isso influenciou bastante na evolução do refluxo, né? Tanto que toda a mamada era um calvário. Cada vez que ele mamava, regurgitava, na hora de arrotar, voltava, e como ele fazia isso umas 7, 8 vezes por dia, pra gente era um sacrifício, né? Ver o Bernardo daquele jeito, e a gente tentou várias medicações e nada de melhora. A gente foi em vários lugares médicos, profissionais, procuramos vários recursos e até então a gente não tinha conseguido tratar esse problema. Então pra gente foi muito chato, a gente estava até sem esperança já de que fosse melhorar. E aí a gente entrou em contato com o Aldinei via uma mensagem publicitária, uma divulgação que a gente recebeu, e marcamos uma consulta, né? Porque a gente já estava até meio duvidoso, pensando assim, como uma fisioterapia pode tratar refluxo, né? E garanto que também isso deve estar na cabeça de vocês aí. Mas enfim, fomos para a consulta que ele estava atendendo aqui na cidade de Porto Seguro. Entramos no consultório com dúvidas, fomos super bem acolhidos, ele é uma pessoa maravilhosa. E o Bernardo, para vocês terem uma ideia, estava rígido, tenso, né? Por causa que sempre voltava, estava irritado. E foi questão de uma hora e meia de atendimento. Super simples, né? Parece uma coisa tão vaga, né? Tão simples, que a gente duvida, é por isso mesmo. Mas em toda a sessão ele foi explicando para mim e para Ana, minha esposa, né, como funcionava, a questão da liberação do nervo vago, e tudo isso se faz pela fisioterapia. E isso não contribui só para o refluxo, contribui para todo e qualquer problema que incomoda muito as crianças da gente, né, e que a gente sente na pele, como é difícil a gente aceitar. Enfim, a fisioterapia, o trabalho dele, ele é excepcional. Eu vou ser bem franco, a gente saiu do consultório ainda com aquele receio, mas será que deu certo? Mas só para vocês terem uma ideia, toda aquela dureza, aquela rigidez, até a questão temperamental, o Bernardo saiu de lá molezinho, tranquilo, sonolento, porque foi uma coisa muito gostosa para ele, entendeu? E aí ele simplesmente dormiu no colo da gente quando a gente estava indo para casa, porque ele estava relaxado, que é muito importante. Mas mesmo assim a gente ficou, será que deu certo? Será que isso aí vai contribuir? Será que vai ajudar? Categoricamente, né, eu afirmo que a partir da primeira mamadeira, depois da consulta, já não voltou mais. Parece milagroso, pode ser que não aconteça com todo mundo, mas o fato é que o Bernardo melhorou gradativamente após a sessão de fisioterapia do Aldinei. Foi maravilhoso pra gente, porque a partir daí o refluxo simplesmente foi decaindo, né? Teve alguns episódios isolados ainda, mas simplesmente erradicou. E para nós foi um êxtase, foi a coisa mais gostosa e maravilhosa que a gente sentiu, porque eu sei como é sofrido para o pai, para a mãe, né, ver a criança sofrendo disso e a gente não saber a quem recorrer. Então assim,
eu recomendo muito a fisioterapia para o filho de vocês, para a filha de vocês. Isso é interessantíssimo para todos os tipos de problemas que a criança tem. É uma coisa super simples, gostosa, e que, assim como quando vocês aprenderem, vocês também vão fazer, porque é uma coisa gostosa. Aproxima os pais da criança, porque a gente mesmo pode continuar fazendo isso sempre que puder. Não é uma coisa maçante, não é uma coisa excessiva, e eu garanto para vocês que o bebezinho de vocês, a bebezinha de vocês, vai sim melhorar com a fisioterapia do refluxo que tanto está incomodando e intrigando a vida de vocês. Do mais, um abraço a todos, confiem mesmo, e Deus ajude, e que vocês tenham filhos maravilhosos que vão cuidar de vocês, né, pra frente quando a gente precisar deles. Fiquem todas com Deus.